Prezados e queridos irmãos e irmãs, neste final de semana tivemos a grata alegria de louvar e bendizer a Deus pela vida e missão de nossas mães. Vida e missão, porque cada mãe tem no seu coração o desejo não só de zelar pela sua família, mas sobretudo de rezar para que a família sempre possa caminhar muito bem, onde os filhos e filhas possam ser a alegria de cada lar e de cada casa. Nessa expressão da palavra mãe, feita de 3 letras, que simboliza para nós, numa expressão grandiosa, que expressa o bendito, nós queremos entender que a nossa mãe mora no coração de Deus, porque está no coração da nossa casa. E todos aqueles e aquelas que moram no coração de Deus, querem fazer do seu lar, da sua casa, uma casa de alegria, de esperança e de paz. Como é bom ter a nossa mãe. Mas é o dia também de nós dizermos através da nossa oração: muito obrigado, mamãe, por aquilo que tu és e representa em nossa vida. E mais do que isso, é dia de nós reclinar nossa mente, nosso corpo, diante daquelas mães que já cumpriram a sua missão aqui neste mundo e agora estão morando com Deus na eternidade. Já fizeram o caminho de volta para o Pai. Quantas e quantas mães! Por isso nós queremos intensificar nossa oração, para dizer que o desejo de cada filho, filha, de cada pai, é descobrir o quanto de fato faz bem a presença da mãe em nossa casa. Como faz bem. Em torno dela está o sorriso e o abraço. Em torno da mãe está o sentimento de dor, as lágrimas, mas diante de uma mãe está sempre a esperança e a alegria de apontar para os filhos e filhas que vale a pena crer e acreditar que Jesus é fonte do amor de Deus em nossos corações. Hoje então, amados irmãos e irmãs, nós refletimos aqui na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, a comunicação dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E nesta primeira leitura, mostra para nós todos o testemunho de Paulo e Barnabé. Eles atuam com empenho, com convicção, e diante do empenho e da convicção de anunciar o Cristo ressuscitado, eles foram chamando um grande número de adeptos ao cristianismo, porque falaram e anunciaram Jesus Cristo, nossa força e nossa salvação. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé foi marcada sobretudo
por uma grande multidão de adversários, que não compreenderam, não entenderam aquilo que Paulo e Barnabé anunciava às comunidades por onde eles passavam. Eles eram insultados, mas aqueles que estavam cheios de inveja, sobretudo se opuseram à pregação desses dois grandes apóstolos. Creio que para nós cristãos hoje, não é muito fácil não anunciar a boa notícia do reino de Deus. Parece que quanto mais bem você faz, quanto mais bem você realiza a sua missão e a sua profissão, parece que sempre lhes falta alguma coisa. Por isso, nós precisamos voltar para Deus, como fizeram Paulo e Barnabé. E aqui, diante desta grandiosidade da sua missão, nós podemos também reforçar e reafirmar que não se pode pensar a igreja sem pensar a missão. Aquele que pensa a igreja sem pensar a missão, é mesmo que se distanciar do caminho mais fervoroso que o próprio Jesus tem traçado em cada um de nós. Quem distancia a igreja da missão está caminhando como que sem oxigênio na sua vida e sem o oxigênio da fé, que nos faz acreditar que em meio às tempestades e dificuldades da nossa vida, como São Paulo e Barnabé fizeram, que nós devemos tornar presente a evangelização no mundo e na igreja. Nós compreendemos, queridos irmãos e irmãs, que a própria missão da igreja sempre foi guiada pelo Espírito Santo. Portanto, ela não morre, ela não falha. Por mais cansaço que nós carregamos em nossa vida, nós acreditamos verdadeiramente que o Espírito Santo está agindo verdadeiramente no nosso jeito de ser e no nosso jeito de evangelizar, conduzindo todos os povos à salvação de Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, Paulo, diante disso, diz que não é a nacionalidade que torna puro ou impuro, porque a impureza, sobretudo, está nos corações invejosos, nos sentimentos invejosos, nas blasfêmias e nas atitudes opositoras que nós fazemos diante daquele que entregou a sua vida, derramou seu sangue em favor da humanidade. Então precisamos vencer esse sentimento de blasfêmias e sentimentos invejosos, para dizer assim que a nossa atitude não pode ser a atitude de cristãos opositores a tudo aquilo que o próprio Cristo tem falado e ensinado até os confins da terra. Queridos irmãos e irmãs, veja aquilo que fala o Santo Evangelho de hoje, quando retrata aqui Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas, conhece suas ovelhas, elas escutam a sua voz e seguem. Elas nunca escutam uma voz de estranho, porque quem escuta a voz de um estranho não vai bem, porque a voz verdadeira está sobretudo centralizada na figura de Jesus Cristo ressuscitado. Ele é a nossa paz e a nossa esperança. E quando nós também fixamos nossos olhares a Jesus ressuscitado, nós também compreendemos que o Cristo bom pastor continua sedando a cada um de nós, sedando as suas ovelhas. E hoje nós cristãos podemos dizer assim que ser ovelha
é fazer parte do rebanho, é estar ligado a Jesus Cristo, é lançar sempre mais aos nossos deveres e compromissos de cada cristão no dia a dia da nossa vida e da nossa missão. Só é possível seguir quem reconhece a voz do ressuscitado. Quem não reconhece Jesus ressuscitado, jamais encontrará e vai parar para escutar a voz do Cristo que chama cada um de nós. Vamos escutar a voz do Cristo bom pastor. E mais do que isto, seguir Jesus Cristo bom pastor. Sabemos que às vezes a nossa vida, a nossa missão, a nossa família é marcada por tantas dificuldades e sofrimentos, e uma delas sempre é a doença e a morte. Mas, portanto, vamos ir ao encontro daquele que de fato ofereceu a sua vida para que todos nós assim possamos ter mais vida e vida em abundância. E só Jesus ressuscitado pode oferecer a cada um de nós, pode nos dar esta vida pelo qual nos vem do Cristo bom pastor. Encontramos, é claro, as ovelhas. Elas não podem ser arrebatadas das mãos de Jesus, porque foi o próprio Pai que deu a Jesus Cristo. Elas não podem ser tiradas, não podem ser arrebatadas pelas forças que se opunham à força do ressuscitado. Mas ao mesmo tempo, nós devemos abraçar as obras do Pai revelada em Jesus Cristo nosso Senhor. E o Pai e o Filho é tão unido que nós encontramos esta frase forte, carregada de unidade e comunhão, sobretudo de solidariedade, no pastoreio da igreja, quando nós encontramos essa expressão forte e que vale muito para nós cristãos, na família, na igreja e na sociedade. Eu e o Pai somos um. Essa unidade inseparável faz com que de fato nós juntos venceremos todos os obstáculos que se acercam sobre a nossa vida. Como Paulo e Barnabé, por causa da unidade e da força do ressuscitado, eles também disseram: eu com o Pai e o Filho somos um, porque Ele está conosco para formar a comunhão, a unidade e a fraternidade. Precisamos vivenciar essa dimensão grandiosa do amor de Deus. Eu e o Pai somos um. É a mesma coisa que dizer que nós somos unidos verdadeiramente no coração da Trindade Santa, no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois vem a segunda leitura que nós acabamos de ouvir, do Apocalipse de São João. É o sangue do Cordeiro que purifica do pecado, e aquele que está sentado ao trono de Deus nos abrigará à sua sombra. Então Jesus já derramou seu sangue, e seu sangue derramado por cada um de nós é como que um abrigo seguro e generoso para aqueles que em meio às tempestades e às incertezas da fé que muitas vezes nós nos colocamos, podemos descobrir realmente que Jesus, o Cordeiro de Deus, está sentado no trono do Pai, e ali nos resgatará cada um de nós diante dele. Lembra a segunda leitura? As vestes brancas alvejadas no sangue do Cordeiro significa que os mártires, as mães, nossos pais, nossos jovens permanecem sempre puros e não deixam ser contaminados pelas idolatrias presentes na sociedade e no mundo, que às vezes nos afastam do caminho de Deus, nos afasta da segurança que só Deus em Jesus Cristo pode nos conceder. Liberta-nos, Senhor, de toda a idolatria, mas ensina-nos, Senhor Jesus, a dimensão do teu amor, porque o seu sangue derramado na cruz
se tornou sangue redentor no trono sagrado do Pai. Pedimos essa graça e renovemos cada vez mais nosso coração, para que nunca nos falte a figura do Cristo bom pastor. O bom pastor dá a vida por cada um de nós. O bom pastor conhece, o bom pastor cuida de seus filhos e filhas, e jamais ele quer que nós nos perdemos. Pedimos a graça e a força do Espírito Santo. Assim seja.